A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim trazer um tema muito interessante. O ide do desigrejado. O ide do desigrejado é ir de destruir o evangelho a toda criatura. É isso mesmo, irmãos. Não é piada. Não é gracinha. Isso é uma realidade. Para quem está sempre no TikTok, pode confirmar isso que eu estou falando. Se você entrar no TikTok e for ver as lives dos desigrejados irmãos, é só heresia, é só descaracterização, é só desconstrução da palavra de Deus, inclusive da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é totalmente perigoso esse sistema. Posso falar com propriedade porque fiz parte quase 3 anos deste movimento e tenho testemunho, tá? Quem quer saber um pouco mais do meu testemunho pode estar me procurando lá no YouTube, Refutando os Desigrejados, tá? Um canal que ainda está muito pequeno, mas eu creio que Deus ele vai mandar pessoas para acessarem o conteúdo e edificarem suas vidas e não caírem nesse laço, né, dos desigrejados, irmãos. Irmãos, eu sou a favor de tudo que é correto, de tudo que é certo e tudo que é a favor da palavra de Deus. Porém, quando a gente percebe que algo que a gente está seguindo está fora da palavra de Deus, está trazendo uma oposição à Bíblia, uma oposição a todo o patriarcado da fé que nós temos, irmãos, é importante a gente repensar e sair. Quando eu saí do catolicismo, eu saí por causa que eu vi que não estava batendo com a Bíblia. E o meu foco foi e sempre será Jesus e a palavra dele. Qualquer movimento que se opor à palavra de Deus, eu tô fora, tá? E é por isso que eu fui católica a sair. E é por isso que eu virei desigrejada e saí. Eu saí dos evangélicos porque eu saí uma vez por causa que eu comecei a me aborrecer com alguns irmãos. O que acontece com a maioria das pessoas. Acontece muito isso com os irmãos, sai da igreja porque se aborreceu com alguém. Eu comecei a dar ouvido a esses desigrejados, eles falavam tão perfeitos que eu comecei a seguir e desejei sair da igreja. Já estava tendo um ataque espiritual, que eu ia para a igreja e não me sentia bem na igreja. Me sentia um peixe fora d'água, sabe, irmãos? Foi um ataque espiritual, eu não entendia de ataque espiritual. E juntou que eu ouvi falar desses desigrejados aí que eram tão bons, tão justos, tão honestos, que eu disse, eu vou seguir esses caras. Só que quando eu entrei lá dentro, eu vi que não era lá essas coisas todas. Por quê, irmãos? A gente não pode ser bobo. Se alguém vem e desfaz da Bíblia, a Bíblia a qual você tem evidências de que ela é a verdadeira palavra do Senhor, quais são as evidências? A libertação que ela fez na sua vida, ensinando sobre Jesus, ensinando como você deve andar nesse mundo. Aí vem o desigrejado e diz que não, que a palavra que lhe libertou, ela é corrompida. Aí, irmãos, pronto, ali se você tinha alguma raiz de fé, morreu ali. Porque se a Bíblia ela não é sagrada, ela é adulterada, então, para que você está lendo? Você está lendo uma mentira, você foi liberto por uma mentira, digamos assim. Porque o desigrejado, tudo que você vai argumentar sobre a Bíblia, ele tem um outro livro, a qual ele diz que é o verdadeiro livro, para te ensinar a suposta verdade dele. Se você, e agora eu quero convidar você a usar seu cérebro, pela milésima vez. Agora, se aquela palavra a qual você conheceu, você leu com seus próprios olhos, você entendeu com seu próprio raciocínio, com seu próprio intelecto, o Espírito Santo lhe ajudou ali a entender. Se aquela é mentira, se aquela palavra é mentirosa, imagine esse livro de Harvard, de não sei de onde que esse povo tirou. Imagine, se você não pode confiar na Bíblia, meu querido, então, meu irmão, descarta tudo, você não pode confiar em nada. Ah, porque foi escrito por homens.
Homens corruptos. E você é desigrejado? Você é tão santo assim? Tão santo que estava ensinando que Jesus não é Deus? Foi isso que eu aprendi com vocês. Por isso que eu digo, o ide do desigrejado é ide. Destruir o evangelho a toda criatura. Muito diferente do crente. O crente vai fazer o ide mesmo verdadeiramente. O ide pregar o evangelho a toda criatura. O crente, quando ele sai na rua, levando uma palavra, ele leva a palavra de Deus, a Bíblia. Ele não chega na rua, nem em canto nenhum, desfazendo da Bíblia, não. Ensinando heresia, ensinando mentira. Dizendo que batismo não tem nada a ver, não precisa batizar. Dizendo que Moisés era o diabo, que Moisés não existia. Dizendo que o Espírito Santo não existia na fundação do mundo. Eu ouvi isso, irmãos, esses dias numa live. O Espírito Santo não existia quando o mundo foi fundado. Repare só. Repare só. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí eu me debati esses dias numa live, o rapaz dizendo que o Espírito Santo não existia na fundação do mundo. Eu me deparei com esse desigrejado dizendo isso. Você está entendendo, meu irmão? Aí eu disse, não, tá escrito assim, assim na Bíblia. Ele, não, sua Bíblia não serve, sua Bíblia é adulterada. No meu livro aqui está escrito XYZ. E aqui diz que não existia a palavra Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não existia. Irmãos, que absurdo. Você está entendendo como esse povo é perigoso? Por que esse povo faz o ide destruir o evangelho a toda criatura? De fato, como eu estou dizendo, você está entendendo agora? Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele já existia na fundação do mundo. E a nossa Bíblia diz que estava pairando sobre as águas, e é verdade. Ele sendo trino com o Pai e o Filho, como é que o desigrejado vem dizer que não existia? Você está entendendo, meus irmãos? É esse tipo de absurdo que a gente escuta. E eles fazem debates, viu? Seríssimos os debates. Irmãos, e são esses tipos de debates. O batismo não é necessário, o batismo não salva. Irmãos, esse tipo de debate é só para criar dúvida, debates inúteis. Aí eles vêm criar questões, contendas, em versículos bíblicos, onde eles acham brecha para fazer o crente titubear na fé, para desmerecer o crente, para ridicularizar o crente, porque quem acredita em batismo, que batismo salva? O crente. Tem o católico também, aliás, a maioria das religiões, elas têm um certo batismo ao Deus deles. Mas observe, o desigrejado só se levanta contra quem? O crente. Por quê? O crente é o povo de Deus aqui no Brasil. E no mundo também. Se você crê no Evangelho, se você vive de acordo com a Bíblia, crendo em Jesus, crendo na palavra de Deus, você é povo de Deus. E aqui no Brasil é o crente. E o desigrejado não se levanta contra ninguém, irmãos. É só contra o crente. Ele não se levanta contra o cristão católico, não. Ele não se levanta contra nenhum outro tipo de cristianismo que não viva de acordo com a Bíblia. Não, é só contra o crente. Porque ele faz a risca do que está lá na palavra. Eles ficam procurando brecha para fazer debatezinho aí. Tudo isso com o intuito de botar dúvida na cabeça do crente. Aí tá lá escrito na Bíblia, em Marcos 15, 16. Quem crê e for batizado, ou é 15, 16, ou é 16, 15. Mas eu acho que é Marcos 15, 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí eu tava vendo uma live esses dias a respeito disso. Não, mas o batismo não salva. Jesus não falou que quem crê e for batizado será salvo.
A questão toda deles era essa, porque o batismo não salva ninguém. Se você se batizar, você não vai ser salvo. Irmãos, temos que entender uma coisa. Se você for batizado, mas você faz tudo contrário à palavra de Deus, não vai adiantar nada você ter se batizado. Não adianta. Se você se rebela contra a palavra, porque o nosso Jesus ensinou como aquele que me ama ouve as minhas palavras e as pratica. Você está entendendo? Quem ouve as palavras de Jesus e vive de acordo com ela é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica é que nem um homem que edificou sua casa sobre a areia. Você está entendendo? Isso é parábola de Jesus para quem tem o entendimento do Espírito Santo. Você está entendendo, meu irmão? É claro que se você for batizado, mas você não edificar sua vida em Jesus, na palavra dele, obedecendo o que ele mandou, irmão, não vai adiantar nada. Isso é óbvio, isso o crente sabe. Qualquer crente sabe disso. Aí o desigrejado vem com essas questões, não é querendo esclarecer nada pra você não, crente. Aí eu vejo os crentes tudo assim, irmão. Ó, a mão assim, ó, tremendo, tudo titubeando, sem saber o que fazer, o que falar pra esse povo. Me chame pra essas lives pra ver. Me chame. Ah, eu te boto no bolso, meu querido. Debaixo da minha sandalinha. Eu coloco. Porque eu conheço, eu sei quem são vocês e de onde vocês vieram. Vocês não me enganam. Eu boto eles no bolso. Que eles entram na mente do crente que ainda está desinformado em relação a eles. Por isso que eu estou aqui. Você é crente. Não tenha medo destes hereges. Seja corajoso. Tenha firmeza no que você aprendeu. No que você vê na Bíblia. Não deixe esse povo lhe enganar, não. Não deixe esse povo entrar na sua mente, não. Tá escrito lá na Bíblia. Quem crê e for batizado será salvo. Aí eles vêm, não, mas aí vem com um monte de conversinha. E entra na mente do crente e o crente fica, meu Deus, é verdade. E o crente fica titubeando. Você não crê não, é nem tudo que você viveu, de acordo com tudo que você viu, que tá escrito lá na Bíblia, você ainda fica titubeando para esse povo. Que vem destruir o evangelho para você. Irmãos, é perigoso o que eles fazem, é maligno, é diabólico. Porque esse tipo de debate é simplesmente com a única e objetiva razão: desconstruir a sua fé, destruir o evangelho. Dizer que sua Bíblia não serve. E aí você não vai poder entender mais pela sua mente. Você vai precisar deles e dos tais livros deles para aprender a palavra. Porque a verdade não está mais na Bíblia, segundo os desigrejados, porque foi adulterada. Eles vêm com o terceiro, quarto, quinto livro. Não, você tem que saber a realidade, as verdadeiras escrituras. É isso que eles dizem, o argumento deles é esse. Então você foi liberto por quê, então? Já que a verdadeira escritura não está mais na Bíblia. Aliás, nunca teve, né? Não seja ingênuo, não acredite em qualquer coisa, não. Eles vêm agora com essa conversinha fiada, irmãos, é porque Jesus está voltando. Quando Jesus fala que muitos virão em meu nome, muitos virão ensinando certas verdades que não são a verdade absoluta, não é, na verdade, a verdade absoluta. Irmãos, não esqueça do que esta palavra, esta Bíblia que você carrega aí fez na sua vida, através de Jesus, do Espírito Santo. Não venha acreditando nesse povinho que está surgindo aí agora não, irmãos. Depois da pandemia de 2019 para cá, esse mundo tá estranho. Observe, esse mundo tá esquisito, irmãos. Irmãos, logo quando começou a pandemia, eu vou relatar algo com vocês. Eu estava muito ligada nesse negócio de teoria da conspiração.
E logo quando tava começando a rumor da pandemia e tudo mais, irmãos, na hora que eu tava assistindo um negócio lá no YouTube, tava eu sozinho em casa, irmãos, aconteceu um negócio tão estranho na minha casa. E quando eu fui olhar pro céu, irmãos, eu tive uma visão nas nuvens. Uma visão em que eu via uns cavaleiros no céu. Como se eles estivessem andando assim pelo céu, sabe, irmãos? E eu vi o céu de duas cores. Um lado escuro, um lado claro. O céu ficou dividido, sabe, irmãos? E eu senti uma coisa estranha, irmãos, e de lá pra cá o mundo tá estranho, tá diferente. Jesus está voltando. Observe os sinais. Não é algo assim, irmãos, uma experiência assim pequena, algo assim para nós meditarmos assim, algo simples que eu estou falando. Mas observe se não é, se você não sentiu algo diferente na atmosfera. Mas veja as coisas que estão acontecendo. O mundo está estranho, irmãos. É porque Jesus está voltando, o mundo está diferente. É porque ele está vindo. Então não acredite, você crente, quando vê o desigrejado, não fique com medinho dele. Ai, porque ele já vem logo dar uma de estudado, né? Porque tem vários idiomas, que sabe aramaico, hebraico, sabe o grego. Eles têm os originais. E o seu é o falso. Oh, nossa, não é muita audácia, não. Não é muita cara de pau, não, alguém chegar para os crentes lavados pelo sangue de Jesus, que estão por aí, uns até levando bofetada na rua, porque estão aí nas praças pregando o evangelho, irmãos, é lindo. Eu estava assistindo esses dias no YouTube, depois eu vou trazer um vídeo desse rapaz aqui. Ele prega nas praças, irmão, e eu já vi ele levando bofetada. E eu tô rindo, sabe por quê? Porque a palavra do nosso Senhor diz que é bem-aventurado aquele que for perseguido por causa da palavra do Senhor, bem-aventurado quando lhe esbofetarem, quando maldisserem você por causa da palavra. E ele na praça ali, ó, pregando, e muita gente indo peitar ele mesmo, bater, jogar água, xingar, insultar, gritar, sai daqui. É o crente que faz isso. Através da palavra, esta palavra que você desigrejado diz que é adulterada, ganhando almas, fazendo o diabo se estremecer, ficar com ódio. E você faz o que, desigrejado? Desconstruir o evangelho. É isso que você faz. Você não faz nada que preste, querido. Você não pode sequer sair na rua pregando o evangelho à criatura, sabe por quê? O seu evangelho não é a Bíblia. É o seu livrinho aí, você não tem nada para dar para ninguém. Você vai pregar o quê? Pelo amor de Deus. Você vai levar o quê para as pessoas? Acusação? Porque a sua pregação é falar mal de crente, é fofoca. Sua pregação é falar mal do evangélico, é essa a sua pregação. Você não está preocupado em ganhar almas para Jesus? Nunca esteve. Surgiu agora do fundo das profundezas do inferno, dizendo que está libertando alguém de alguma coisa. Mentira. Porque se fosse assim, eu estava aí até hoje e estava liberta. Muito pelo contrário. Sabe o que eu fiz quando eu era desigrejada? Confessei que Jesus não era Deus. Moisés era o diabo. Aqueles varões que apareceu para Abraão com a promessa eram 3 demônios. Foi isso que eu aprendi com o desigrejado. O primeiro homem e a mulher da face da terra foi Adão e Eva? Mentira. A palavra mentiu. Deus mentiu. A primeira mulher foi Lilith. Ah, pelo amor de Deus. Tá escrito na Bíblia que foi Adão e Eva e acabou. E você, crente, tem que colocar isso na sua cabeça. Acredite nessa sua palavra, não duvide. Pelo amor de Deus, abre sua mente, crente. Não acredita nesse povo, não, que você nem sabe de onde veio. Uma conversinha bonita, não, que nós fazemos. Ajuda nas ONGs. Nós ajudamos as ONGs, nós não vemos nenhum crente fazendo nenhuma doação para as ONGs. Ah, meu Deus. E vocês? Vá, me mostre. Me mostre cadê os cheques
ou Pix. Eu só acredito vendo com meus olhos vocês num lugar, num lugar onde recebe doações. Vocês entregando a diretora lá e mostrando com testemunhas. Porque vocês são os mentirosos. Eu não acredito em vocês em nada. Se vocês disserem, tá ali agora é noite, eu vou olhar pro céu, vou abrir minha janela e vou olhar se é noite mesmo. Porque eu não acredito que uma pessoa que desfaz da Bíblia, que me libertou, que me ensinou quem é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, é uma pessoa confiável, uma pessoa que desfaz do Evangelho de Cristo. Eu não acredito que uma pessoa que desfaz da Bíblia é uma pessoa confiável. A Bíblia me libertou, tá? Jesus é o meu Deus. Tá escrito lá na Bíblia, é assim que ele é. Ele é Deus e acabou. Não é porque a Bíblia diz que ele, sendo filho de Deus, não usurpou ser como Deus. Não quer dizer que ele não é Deus, não, desigrejado. Para de criar esses debates. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Irmãos, não sejamos ingênuos. Se você não pode confiar na palavra que lhe libertou, por que você vai confiar nessas pessoas com esses livrinhos, tais livros com supostas verdades? Não seja bobo. Você tem as evidências, não fique estremecendo, nem titubeando perto desse povo, não. Você tem que pedir a Deus para lhe dar força, para você saber argumentar com eles. Irmãos, esse povo tem uma manipulação mental, é um espírito de engano junto com eles em manipulação. Que se a pessoa não tiver mesmo convicta da fé que tem, irmãos, é capaz até de dizer, rapaz, eu vou virar desigrejado agora, porque eu fiquei sem palavras. Eles são tão mentirosos, tão cara de pau. Cobra tanto do crente e eles não fazem nada. Sequer vai numa rua pregar nada pra ninguém. Nunca foram. Aí vem falar do crente. Aí o crente, eita, já bota logo já as orelhas de molho e fica, vixe, esses caras são demais, de arrebentar. São de arrebentar não, são os mentirosos, uns falsos profetas. Cobra tanto do crente, aí porque o crente tem que fazer. Ajuda nas ONGs, ajudar os pobres. Tá parecendo aqueles prefeitos, aqueles presidentes mentirosos, sabe? Que vem prometendo o mundo e o fundo e não faz nada. Já viu? Não, vou criar creches, vou dar ticket de alimentação para todo mundo. Ah, e quando ganha não faz nada. Bem assim, o desigrejado fala. E diz que aqueles que eram para estar fazendo o ID do Senhor pregando o evangelho não faz nada. E eles estão fazendo o quê? Cadê os piques de milhões de vocês? Para as ONGs, para as instituições caridosas. Cadê? Só sabe falar. Eu tava conversando com um esses dias, agorfando a bondade eterna. Gorfando a pessoa melhor do mundo que ajuda todos. Aí eu disse, mande para mim um vídeo do trabalho que você faz pro Senhor. Ele que disse que abdicou de família, de filhos, não quis nem casar para ajudar as crianças. Aí eu mande aí o vídeo. Você mandou? Não. Bem assim ele. Aí eu disse, eu acho, né, que como você abriu mão de família, de filhos, para pregar o evangelho e ajudar as crianças carentes, os órfãos, né, como tá na palavra, eu acho, né, que você todo dia tá ajudando esse povo. Porque você abriu mão de tudo, colega, para fazer a obra. Então todo dia você tem algo para mostrar novo que você tá fazendo pelas criancinhas. Mande o vídeo aí, você pode me mandar hoje. Aliás, você, ao invés de estar conversando comigo agora, era pra estar ajudando as crianças, né? Não tá. Mentira. Pedi o vídeo, espero até hoje. Cadê? E se mandar, não acredito. Não acredito. Sabe por quê? Porque só sabe falar. Nunca fizeram nada. Você já viu algum desigrejado fazer alguma coisa? De onde surgiu esse povo? Apareceu agora na internet com falácias
e querem se dizer os salvadores da pátria, os que obtêm a verdade, os santíssimos sacerdotes, desfazendo de tudo. O crente, ele tem credibilidade. O crente, ele tem evidências. Ele tem a palavra de Deus, a Bíblia. E você tem o quê? Desigrejado? Nada. O seu ID é uma farsa. O seu ID é destruição do povo de Deus, é destruição da palavra de Deus. Eu já entendi quem são vocês, eu já sei quem são vocês. Vocês não me causam a medo, vocês não me deixam desestabilizada. Porque eu já conheço, eu já passei por esse caminho todinho ao qual vocês estão passando aí. E vi o quanto vocês só falam ser bons, mas não são nada. Porque se fossem bons, não estava desfazendo de Bíblia, não estava desfazendo de Jesus, não estava desfazendo de Deus. Se vocês fossem bons, satanista e ateu, não se juntava com vocês para desfazer de Bíblia não, viu? Me economize. O ID de vocês é destruir o evangelho a toda criatura. E você, crente, vá orando mais e lendo a Bíblia, buscando mais força do alto, para não ficar titubeando para esse povo não, viu? Não tenha medo não desse povo não. Se acorde, você crente, deixe de medo desses hereges, desses faladores, porque falar todo mundo fala. Tem uns e outros aí que vivem falando que tem que fazer caridade. Ai, porque ninguém vê o crente fazendo caridade e você faz, não faz. Aí vem falar do crente o quê? E mais, a Bíblia diz, o que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. O crente, quando sai na rua, entregando marmita de noite, um pouquinho, simples, uma sopinha, porque é o que ele pode fazer. Ele não bota no jornal, não. Ele faz caladinho. Quem recompensará ele é o nosso Pai que está no céu, que está vendo em secreto. Aí o desigrejado que nunca fez, não faz nada. Surgiu das profundezas de não sei de onde, dizendo que são os bons, os justiceiros. Só cobrando os outros, faz o quê? Nada. Não faz metade do que o crente faz. Nem o evangelho eles podem pregar, né? Porque eles não acreditam no evangelho. E aí, vocês vieram fazer o quê, desigrejado aqui na terra? Destruir o evangelho. Por isso, que lá no meu canal do YouTube eu chamo o desigrejado de soldadinho do anticristo. Com muito orgulho, chamo mesmo, é soldado do anticristo. Vocês estão preparando os caminhos para o anticristo chegar. Porque se a palavra de Deus é adulterada, e de acordo com o que vocês me ensinaram, Jesus não é Deus, resta o que para a humanidade? Me diga aí. Incredulidade. É isso que resta para a humanidade. Rebelião contra Deus. Já se rebelam? Né? E agora com essas afirmações diabólicas que vocês fazem, então... Você tá entendendo? Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando, pode ter certeza. Mesmo que alguns desigrejados digam Jesus já voltou, a minha Bíblia diz que ele virá de novo, arrebatar o povo dele e julgar. Tá certo? E é nisso que eu creio. Tá escrito na minha Bíblia e eu acredito nela porque ela mudou minha vida. Seu livrinho aí do inferno, que eu não sei de onde veio, pra mim não serve de nada não. Pode jogar no lixo. Eu não tô nem aí pro que o seu livrinho aí diz não. Tá certo? Eu quero que todos os irmãos fiquem na paz. E essa foi a meditação de hoje. Amém. Tchau, tchau.